eu sou Elisa Amorim Ribeiro, sou colega de Adriana e de Léo na Universo. A minha fala é sobre análise de redes sociais, princípios teóricos e algumas aplicações. Minha fala vai se diferenciar um pouco, porque eu não vou falar de uma análise específica e aprofundar nela. Mas a ideia é instigar vocês a conhecerem o potencial do uso de análise de redes na psicologia, né, e em diferentes níveis de análise, seja o indivíduo, seja o nível meso dos grupos e das relações interpessoais, seja das relações da macroestrutura de relações, assim como relações entre instituições, né? Então, a ideia é comentar, né, o que é análise de redes e mostrar para vocês potenciais medidas e o que elas significam teoricamente. É muito comum as pessoas pensarem na análise de redes como uma ferramenta. Ela tem várias ferramentas, mas é bem importante a gente entender que para usar essas ferramentas a gente precisa compreender qual é o embasamento teórico. Então, a análise de redes ela não é só, entre aspas, uma ferramenta. Para a gente usar a ferramenta, a gente precisa estar munido e entender qual é o alcance, qual é a natureza dela, qual é a especificidade dela. Por que usar análise de redes e não usar outros tipos de análise? Que diferença faz, epistemologicamente falando, usar análise de redes em comparação com outros tipos de análise? Bom, eu sou professora da Universo, já comentei, eu coordeno um grupo de pesquisa que chama Interage. Eu tenho me interessado nessa associação entre o paradigma da análise de redes e da psicologia social. Então, nos meus estudos, eu tenho me interessado em avaliar contribuições e sobreposições entre construtos da análise de redes sociais e da psicologia social. Tenho procurado avaliar a contribuição de medidas existentes na análise de redes para a pesquisa em psicologia, principalmente quando a gente pensa em variáveis psicológicas latentes e processos grupais e intergrupais. Então, por exemplo, recentemente a gente publicou um artigo, eu, professor Leonardo, professor Elane, professor Magno, avaliando como é que o lugar na rede, dentro da organização, na rede de relações no trabalho, se associava com bem-estar no trabalho. Então, nesse sentido que a gente fala de associar variáveis psicológicas com variáveis de análise de redes em termos de estrutura, do lugar que ocupa no grupo e o lugar que ocupa na rede como um todo. E os estudos têm sido em contextos de trabalho e de efetivação de políticas públicas. Então, o que eu estou pensando nessa uma hora que a gente está junto aqui, dar um panorama para vocês. Então, eu queria começar falando sobre a questão dos níveis de análise em pesquisa e os fenômenos que são relacionais em sua natureza, os fenômenos que a gente estuda. O que é a análise de redes, né? Qual é a natureza dela, qual é a especificidade dela, quais são as implicações e contribuições, algumas noções sobre como é que os laços interpessoais se formam, né? O que explica a formação de laços. Rapidamente, né, só para vocês saberem, né, exemplos de teorias como o capital social de Coleman, o poder dos laços fracos de Granovetter, buracos estruturais de Burt, noções básicas, como é que as redes são geradas, quais são os elementos centrais, quais são as características, a sua natureza multinível, né, seus níveis de análise e as medidas associadas a cada nível de análise, o nível estrutural, que a gente chama de macro, meso, que é o nível das relações intragrupais e intergrupais, e micro, que a gente vai pensar nas medidas que se referem ao ator, ao vértice, que podem ser vários, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e principalmente o que caracteriza, o que traz, o que torna a análise de redes para mim especial, que é essa interdependência entre os três níveis. Bom, desde a graduação, né, a gente sabe que os fenômenos que a gente estuda, o comportamento humano, ele envolve a interação de variáveis em diferentes níveis, né? E em todos os estudos, há mais de 20 anos na literatura, existe o consenso que a gente precisa avançar nos delineamentos de pesquisa, nas ferramentas, para que a gente consiga alcançar diferentes níveis de análise. Então, sempre a gente vê
quando a gente faz um levantamento, né, por exemplo, bibliométrico, na psicologia, a gente percebe que o nível meso e macro ainda são os menos estudados, embora, teoricamente, a gente reconheça que aquilo que acontece nas pessoas, nos indivíduos, está atravessado por variáveis de grupo e por questões contextuais maiores, institucionais. Mas a gente, mesmo que teoricamente a gente reconheça lá na introdução do estudo, quando a gente vai olhar que instrumento foi utilizado, como ele foi analisado, a gente sempre, na maioria das vezes, a gente cai na análise do nível individual e na coleta no nível individual. Às vezes, mesmo fenômenos que são relacionais em sua natureza, como, por exemplo, o suporte social, ele, na hora de coletar o dado, ele é aferido no nível individual. Então, a gente precisa avançar, né? Recentemente, eu encontrei um handbook, que é esse de Humphrey e Le Breton, esse link aí da APA, né? Que ele fala de 2019 e ele dá muitas diretrizes, né? De como a gente conhecer desenhos de pesquisa capazes de considerar, de fato, a integração entre os níveis individual, grupal e organizacional ou institucional. E nesse handbook, nesse livro, tem um dos capítulos mostrando a análise de redes como uma estratégia para superar, né, essa lacuna que a gente sempre vê nos artigos. Bom, então, os fenômenos que a gente estuda, eles são atravessados por diferentes níveis de análise, né? Então, níveis macro e meso, eles constituem os fenômenos, mas, como eu comentei, as pesquisas geralmente partem das percepções de indivíduo e as medidas, né, no nível individual ou micro. Então, a gente precisa superar essas limitações e conseguir acessar distintos níveis e suas... Não só acessar os distintos níveis, mas entender como é que eles interagem, né, que é mais complexo ainda. Bom, e o que é análise de redes, né? Geralmente, quando eu vou dizer que eu estudo análise de redes, as pessoas pensam que eu estudo Facebook, que eu estudo Instagram, que eu estudo Twitter, né? É possível usar análise de redes para estudar as redes virtuais, né? As redes sociais, no sentido do Instagram, Facebook e Twitter, mas quando a gente fala em análise de redes sociais, a gente está falando de uma coisa mais ampla, a gente está falando de interações também presenciais, do mapeamento de interações, e não só interações entre pessoas, a gente está falando da possibilidade de analisar interações entre pessoas, instituições, palavras. Então, quem a gente vai mapear em termos de interação pode ser uma infinidade de atores. Então, tem gente que estuda a interação entre espécies, vegetais, enfim, a análise de redes, ela é utilizada em diferentes disciplinas e, historicamente, ela tem raízes na psicologia social, na sociologia, na matemática, na física, então ela é interdisciplinar em sua natureza. E a gente não tem uma teoria de análise de redes, né? A gente tem, inclusive, a gente pode distinguir análise de redes e análise de redes sociais, né? Sociais, a gente vai chamar de sociais quando envolve a interação entre pessoas. Então, é um conjunto de teorias e estratégias de análise, né? A gente não pode falar que é uma teoria, mas a gente pode, sempre que os autores principais, Scott, Freeman, Borgatti, sempre que eles vão dizer qual é a natureza da análise de redes, eles se referem como um paradigma. E o que une todas essas teorias é que a unidade de análise é a interação. Não sou eu, não, né? Eu tenho uma conexão com a Adriana, eu faço trabalhos com a Adriana, mas quem vai estudar análise de redes não vai estudar a mim ou a Adriana, vai estudar esse laço que existe entre a gente, de que ele é feito, qual é a intensidade dele, o que a gente troca. Então, a unidade de análise está no laço, está na interação. Então, ele é um paradigma baseado na premissa de que a vida social emerge e se desenvolve a partir das relações e das estruturas formadas por essas relações. Então, na psicologia, a gente sempre tem a discussão indivíduo-sociedade, né? Na graduação era um debate comum, e a gente já avançou muito em relação a considerar isso, as interações entre indivíduo e sociedade. E a análise de redes, ela parte do pressuposto de que
aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, o fato de eu estar falando hoje de análise de redes depende lá da instituição que eu escolhi para o mestrado, do orientador que me apresentou a teoria, então a minha carreira tem total relação com as pessoas que eu encontrei e as teorias e as ferramentas que eu fui apresentada, né? Então, a gente parte da ideia, né, de que a análise de redes é um paradigma e que ele se distingue de outras teorias porque ele não está estudando a estrutura ou o indivíduo, ele está estudando as relações e o que emerge dessas relações, e como essas relações, ao mesmo tempo, orientam nossos comportamentos, constrangem nossos comportamentos. Bom, eu vou comentar rapidamente, assim, quando a gente fala, são muitas teorias, né? Então, eu vou comentar exemplos, mas vou passar rápido para a gente, deixando só as indicações para vocês, né? Então, a gente tem, por exemplo, capital social de Coleman, é uma teoria bem conhecida, é uma teoria que, quando a gente fala de sobreposições, né, a gente fala capital social, suporte social, tem discussões sobre isso, né, como é que a gente distingue os dois, onde é que está um, onde é que está o outro na rede. Capital social se refere à utilidade que a rede tem para seus participantes, né? É a soma dos recursos que existem e dos recursos potenciais que tem naquela rede. Então, o que é que discutem, né, os estudos em capital social? Qual é a consequência das interações baseadas em laços? Quais são os laços mais eficazes, os laços mais fracos, os laços mais fortes para o ator, para a rede como um todo, né? Em que momento um laço fraco ele é um recurso importante? Em que momento, né, um laço forte é um recurso mais importante? Então, a gente tem, dentro da teoria do capital social de Coleman, o famoso Granovetter, e o Burt, né, que trazem perspectivas distintas dentro da teoria do capital social. O Granovetter, eu digo que é famoso porque ele trata, né, da força dos laços fracos, e Burt vai falar também de lugares que a gente ocupa na rede, laços fracos e laços ponte, como é que consequência isso tem para a interação social e para as relações sociais. Então, eu vou pular essa parte do Burt e vou, né, de novo voltar para a pergunta, o que é mesmo análise de redes sociais? Então, ela é um paradigma que tem como unidade de análise a relação entre atores, suas teorias e ferramentas, elas buscam entender como é que um ator se insere na estrutura da rede, como é que a estrutura da rede emerge dessas micro-relações, então o tijolo da rede, né, as díades, as tríades, então relações entre duas pessoas, relações entre três pessoas vão sendo os pequenos blocos que vão montando essa estrutura social. Como é que essa mesma estrutura montada, né, pelos blocos, por esses mini blocos de díades e tríades, como é que essa mesma estrutura constrange, limita essas micro-relações, e quais são os desenhos de relação que são mais ou menos favoráveis aos atores e à própria rede, né? Então, a rede, assim, se a gente for pensar, por exemplo, no contexto das organizações, as relações informais sempre foram vistas como algo que influenciava, mas que não eram intangíveis, né? E a rede, quando a gente mapeia a rede, a gente pode alcançar as relações informais a depender de como a gente monte essa rede, né? E não significa só entender quem é influente, quais são as alianças, e significa a gente entender, né, quais são os padrões de interação, como é que eles provêm recursos, como é que eles limitam o acesso a determinadas informações, onde na rede é preciso ampliar a colaboração. Então, quando a gente olha uma rede de colaboração científica e a gente percebe uma universidade que está que tem poucas conexões com outras universidades ou com outras regiões do Brasil, ou que tem poucas conexões com autores externos, né? Então, a gente pode fazer um diagnóstico de como aquela universidade, né? Quais são os caminhos que ela tem que percorrer na rede para que ela aumente, amplie a integração dela. Então, se a gente tem uma universidade que intermedia o contato com muitas outras, então provavelmente essa universidade entrar em contato com essa vai abrir o caminho para ela
ter contato com mais outras universidades. Seria uma universidade que intermedia, né, as relações. Então, a gente precisa entender onde é que tem pouca colaboração, onde é que tem demais, né, que os esforços estão sobrepostos, né, que acaba atrasando os processos de decisão, ou, às vezes, colaboração demais, às vezes a gente pensa, não, é ótimo, quanto mais colaboração, melhor, mas, às vezes, relações muito densas, muito fortes, elas acabam pressionando por uma conformidade social, né, impedindo que a gente tenha acesso a novas opções. Bom, outra coisa que é muito característica, né, é a ênfase na visualização e na medição das relações, né, que conectam os atores. Então, todas as medidas, elas são o princípio básico das medidas em análise de redes, são os caminhos entre os diferentes atores. E a gente pode ter uma diversidade de atores, como eu comentei, né? Nos diagramas, toda vez que a gente vê um grafo, né, uma rede, a gente enxerga pontos, né, círculos, se a opção da figura for círculo, mas geralmente que são atores, nós, nas literaturas mais exatas, vocês vão encontrar o termo vértice. As linhas vão indicar a conexão entre dois nós, e as setas, se tiver na linha tiver seta, indica a direção da relação, se ela é unidirecional e se ela é bidirecional. Bom, aqui eu trouxe o exemplo de um artigo da RAI, que está dentro do que o professor Leonardo estava mostrando, né, de bibliometria, o uso da análise de redes na compreensão do campo, na compreensão das relações institucionais. Então, esse é um artigo da RAI de 2010. Nesse artigo, eles mapeiam a rede de coautoria, a rede de relação entre os autores e coautores, e depois eles transformam essa rede na rede institucional. Então, aquilo que eu estava dando exemplo para vocês, ó. Aqui é só sobre a RAI, né? Aqui tem a UERJ, então a UERJ, ela está com poucas conexões, e isso já tem 12 anos, né? Então, provavelmente, 11 anos, provavelmente não é mais essa a realidade da UERJ, se a gente mapeasse de novo. Isso é importante, né? Toda fotografia é uma fotografia daquele momento. Então, eles analisaram um periódico, que é a Revista de Administração, e eles observaram, né, quais são as instituições que mais conectam as outras, né? Então, a gente tem a USP, a UFMG, a FGV, né? E se a gente fosse fazer um diagnóstico aqui, a gente olharia, né, a falta de conexão e pensaria por onde a gente poderia ampliar os caminhos, ou que contatos são importantes para aqui. Então, se alguém da UERJ conhece alguém da UFRJ ou da USP, ela consegue, se ela fizer uma conexão aqui, ela consegue ampliar essa relação interinstitucional. Bom, então, esse é um exemplo, esse é outro exemplo de rede interinstitucional. Isso é um mapeamento que eu fiz da rede de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil em Salvador. Então, aqui eu posso observar a presença de conselhos tutelares, eu posso observar como os conselhos tutelares, cada CT desse é um conselho tutelar, eles são centrais na rede. Então, se a gente observar aqui, os conselhos tutelares eles estão exercendo o papel que eles deveriam exercer, eu poderia mapear e encontrar eles na periferia, né? Mas eles intermediam as relações entre as principais instituições da rede de enfrentamento. Então, tem instituições aqui da justiça, tem ONGs, tem CRAS, tem CREAS, né? Então, aqui é um exemplo de rede interorganizacional, onde os atores, o que eu estou falando agora, né? Eu estou falando de exemplos de atores, coisas que a gente pode mapear. Então, a gente pode mapear instituições a partir de redes de coautoria, a gente pode mapear redes de enfrentamento à violência, organizações. Aqui é a mesma o mesmo banco de dados que a gente viu, né, que mostrou aqui a posição da USP, da UFR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UERJ. O mesmo banco de dados permite que a gente observe os autores, quem são os autores, aqui na área da administração, os autores com maior quantidade de coautoria, né? Então, aqui tem duas coisas. O tamanho do círculo está pela quantidade de artigos
E aqui a gente tem, quanto mais forte o laço, maior a quantidade de coautorias com entre esses dois autores, né? Então, também serve muito, né, como diagnóstico, né? Se a gente olhar, tem um núcleo aqui bem fechado, né? Quando a gente fala que núcleos muito coesos, né? Eles impedem, eles são mais difíceis de entrar. Então, provavelmente, esse grupo aqui, ele é bem endógeno, ele envolve relações muito enclausuradas, né? É difícil de acessar ele, é difícil também eles se relacionar com outros lugares. Aqui é um exemplo de redes entre pessoas, foi do meu estudo de doutorado. Então, aqui são estudantes universitários. Aqui a gente tem não cotistas de azul e cotistas de vermelho. Eu estava interessada em estudar o padrão de interação, de integração entre cotistas e não cotistas na universidade, né? E aqui é outro estudo que eu gostei muito de participar, que é uma análise de redes semânticas. Então, interessante a confluência, né? É uma análise de dados qualitativos, mas é uma análise quantitativa. E a gente tem aqui, a gente pode enxergar potencialidades, né, da análise de redes. Então, por exemplo, tem um dado, uma medida de modularidade, que vai mostrar para a gente quais são as palavras que estão mais relacionadas entre elas do que com o restante da rede. Então, a gente vê uma comunidade aqui em rosa, uma comunidade aqui em azul, outra em amarelo, outra em verde. Então, quando a gente pensa, né, na lógica da análise de palavras, aqui são evocações. A gente já enxerga essas comunidades que o algoritmo gerou, o algoritmo de modularidade, como categorias, né, que elas apareceram mais próximas umas das outras quando comparadas às demais. E a gente tem os dados de força de laço, que a gente vai ter. Quanto maior, né, essa aresta aqui, quanto mais larga, mais forte o laço. Então, mais vezes essas palavras apareceram juntas, né, no corpus textual. Bom. Então, falando mais tecnicamente agora, né, quais são os elementos de uma rede? Então, na rede nós temos nós, atores ou vértices, a depender da área que você lê, se é exata, se é humana, se é sociologia, se é psicologia, você vai encontrar mais um dialeto do que outro. Os tipos de laços, então, a gente está interessado em saber o que é trocado, né, nesse laço, o que está sendo trocado, informação, confiança, né, é uma troca, qual é a natureza dessa troca, a intensidade dos laços, são laços fracos ou fortes, e a direção dos laços, se eles são simétricos, se eu cito a Adriana e a Adriana me cita, ou se eles são assimétricos, se eu cito a Adriana e ela não me cita na rede. Então, seriam chamados arcos, né? Se ele é simétrico, a gente chama de aresta. Bom, como é que a gente gera redes, né? Como é que a gente faz aparecer uma rede? Então, a gente pode observar, então a gente poderia pegar o chat aqui e olhar quem responde a quem e montar uma rede a partir disso, né? Então, se Léo deixou uma mensagem, a Adriana respondeu, eu já faria um laço entre os dois. Na matriz, eu atribuiria 1 para relação e 0 para não relação, né? Então, se Maria Eduarda do suporte passa uma mensagem para mim, né? Eu já marcaria outro laço. Então, eu posso observar, eu posso ver trocas de e-mails, eu posso ver fóruns. Uma aluna minha agora fez uma análise sobre fóruns num curso EAD. Então, ela observou quem interagiu com quem no fórum e está analisando nessas conexões. Relatos em entrevistas, né? Então, você pode tanto usar o conteúdo para fazer uma análise de rede semântica, quando você pode analisar a presença de conexões entre pessoas e organizações naquela entrevista. Evocações de palavras, então aquela rede que vocês viram é de evocação de palavras, tradicionalmente usada com ferramentas, né, das representações sociais, mas que a gente pode utilizar com análise de redes. Títulos de artigos ou palavras-chave, então aí está dentro da análise de campos de conhecimento
como o professor Leonardo estava trazendo, a gente pode usar as palavras-chave e os títulos para entender como é que aquele campo tem evoluído ao longo do tempo, que temas ele tem priorizado, como é que esses temas têm se integrado, né? A gente pode fazer uma associação que chamaria redes de dois modos, entre o tema e o método, né? Então, a gente poderia ver como os métodos se articulam com os temas, redes de autores e coautores, as referências bibliográficas por si só já são, então já dá para montar uma rede a partir dela. E é muito comum a gente ter consignas, perguntas, que em alguns trabalhos vocês podem ouvir como cartão gerador de nomes. E aí você pode perguntar, né, que palavras, aquela figura que vocês viram das palavras, o estudo foi feito só com essa pergunta: que palavras vêm à sua mente quando você pensa em identidade profissional? E aí os nossos estudos se enriquecem quando a gente tem as características, em análise de redes a gente chama de atributos, né, que são as características. Então, a gente comparou redes de estudantes universitários que trabalhavam na área, que não trabalhavam, e outros que trabalhavam, mas trabalhavam fora da área. Foi riquíssima a comparação entre as três redes, né? Outra pergunta, essa foi a pergunta do estudo que eu comentei, que a gente associou bem-estar no trabalho, composição na rede. Então, a gente pediu até 5 colegas com os quais você estabeleceu contato para expressar o que pensava sobre processos de mudança organizacional. Isso era uma rede de confiança, né? Dando exemplo da natureza do laço. Para buscar informações sobre mudança, uma rede de informação, e para te dar suporte no processo de mudança, que a gente chamou de rede de apoio. Outros exemplos, né? Esse aqui no meu doutorado, eu perguntei, em 25 turmas, eu perguntei quem você considera seus amigos, quem você pede informações sobre as tarefas do curso, quem você gostaria de ter contato, mas não tem, que eu chamei de rede de lacuna, e quem você não tem contato e não gostaria de ter, que eu chamei de rede de rejeição. Bom, então, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está olhando, né, como é que a gente gera a rede. E a gente viu que a rede, ela tem alguns elementos centrais que a gente sempre interpreta, né? Um deles é a força do laço. E eu posso avaliar essa força por parâmetros associados ao que a literatura na minha área indica como um indicador de força ou fraqueza de uma relação. Então, eu tenho duração, intensidade, frequência, e tanto a fraqueza como a força têm as vantagens e desvantagens também, a depender do fenômeno que você está estudando. Exemplos, né? Então, além de perguntar com quem você se relaciona num determinado tipo de laço, você pode perguntar há quanto tempo você conhece essa pessoa, o quão próximo você se sente, né? Com que frequência você vê, e aí você vai tendo indicadores de força de laço. Essa noção de multiplexidade nada mais é do que se a pessoa exerce mais de um papel, essa relação é mais forte, né? Então, se ela tem funções e papéis sobrepostos, então, naquele trabalho que eu comentei, né? Cite os 5 colegas, o que te traz informação, o que você busca para contar dizer uma coisa que você pensa. Se ele cita a mesma pessoa nas 3 coisas que eu perguntei, então a relação é uma relação com multiplexidade, com sobreposição de funções e papéis. E a literatura vai dizer que isso são laços mais fortes, mais duradouros e laços mais provedores de suporte do que laços que só têm um tipo de troca, né? Então, saber como é que os laços se mantêm, isso também é um interesse da análise de redes. Então, quando a gente fala dessas relações, a gente vê muitas conexões, principalmente com a psicologia social, né? E como a gente pode explorar esse potencial de análise das medidas para fenômenos que a gente estuda, como, por exemplo, o suporte social, relações intergrupais, então, é um prato cheio. Bom, uma coisa que eu já comentei logo no início, né? Comecei falando sobre isso. Por que que a análise de redes, ela é uma análise multinível, né? Eu coloquei potencial, mas assim, eu não acho que ela tem potencial, eu acho que ela é, por natureza, intrinsecamente, uma análise multinível. O que acontece é que, às vezes,
um psicólogo, pesquisador psicólogo, ele vai ficar atento só às medidas dos atores e acaba interpretando isso sem juntar, né, com as medidas meso e macro. Então, às vezes, um sociólogo vai usar a análise de redes e fica atento só, entre aspas, à estrutura. Então, muitas vezes, a partir de nossos vieses de formação, a gente acaba reduzindo esse potencial, né, da análise de redes. Então, é bom a gente ficar atento que quando a gente tem a medida de um ator, essa medida ela está circunscrita, ela foi formada também pela estrutura da rede, não é a medida daquela pessoa sozinha, né? Então, na análise de redes, a gente tem uma simultaneidade e uma interdependência entre os diferentes níveis avaliados. Então, as relações entre 2 ou 3 atores são as bases dos grupos, e os grupos são a constituição de uma estrutura social mais ampla, né? Então, para boa parte das medidas que a gente gera, a gente tem as medidas nos 3 níveis. Por exemplo, um índice que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o índice de homofilia, que eu usei bastante no doutorado. O índice de homofilia, quando eu gero a rotina, né, no software da homofilia, eu tenho o índice de homofilia por subgrupo, eu tenho por pessoa e tenho da rede como um todo. E isso é muito rico para a gente analisar. Bom, então, quando eu falo dos 3 níveis de análise, que a análise de redes ela é intrinsecamente multinível, né? Eu estou falando de que a gente tem o ator, a gente tem o subgrupo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 atores conectados e mutuamente. Então, todos estão conectados com todos. Isso forma um clique, um subgrupo coeso. A análise de clique é bem importante quando a gente está analisando subgrupos. A gente vai ter medidas de cada círculo desse, de cada ator, e a gente vai ter a medida geral, né, da análise macroestrutural. Então, sempre que você mapeia uma rede, você tem as medidas nesses 3 níveis. E eu vou, nesses últimos 24 minutos, eu vou dar exemplos de que medidas são essas e, geralmente, como é que elas são interpretadas, as macro, as meso e as micro. Então, exemplo de medidas macro. A gente tem o tamanho da rede, que nada mais é que o número de nós. Tem outra medida que é a densidade, que é a proporção de laços existentes, faltou um S aqui, relações existentes diante das possíveis. Então, quando eu tenho um conjunto de atores, o software, ele compara quais relações seriam possíveis e quantas existem, né, de fato. Então, é um parâmetro importante que geralmente está associado a uma interpretação de coesão. Coesão envolve várias medidas, não dá para ser só densidade. Mas a densidade, sempre que a gente vai relatar uma rede, a gente faz esse relato da densidade. Ele é um parâmetro que deve ser olhado junto com outros parâmetros. Outra medida, né, macro, que ela acaba sendo base para várias outras de centralidade, qual é a maior distância entre os atores, qual é a distância mais longa entre um ator e outro na rede, e distância na rede, ela sempre está associada à quantidade de caminhos, né, a quantidade de aqueles laços, né, que tem entre os atores. E qual é a menor distância entre eles. E aí, daí que vem uma série de medidas, como, por exemplo, proximidade. Nas medidas, aí vocês podem olhar, Elisa está colocando centralização, né? Centralidade é uma medida micro, mas das medidas micro, centralidade, gera uma medida macro, que é a centralização, que mostra como é o padrão geral de distribuição dos laços, se eles estão muito concentrados em determinados atores ou se eles estão bem distribuídos. Isso também é uma medida que ajuda a gente a avaliar coesão, tá? E qual a importância, o que é isso, né? Por que a gente estuda coesão? Porque coesão é um dos pilares para compreender a velocidade dos fluxos de informação na rede e o quanto que a informação está disponível e para quem ela está disponível. Então, coesão também é um tema
central quando a gente está analisando. Então, a gente vem falando das medidas macro, né? Então, eu vim falando tamanho da rede, proporção de relações existentes diante das possíveis, diâmetro, distância geodésica, centralização, né? Comentando um pouquinho sobre a interpretação da densidade, né, na teoria, mas nunca pode ser vista isoladamente. Então, Burt, por exemplo, que é um teórico de referência na área, ele diz que uma densidade menor, ela pode estar associada a uma menor redundância de informação na rede e maior possibilidade de chegar a coisas novas. Então, aquilo que eu comentei, tem vantagens e desvantagens, né, de ter muitos laços ou poucos laços. Então, quando você tem uma rede muito densa, todo mundo se conecta com todo mundo, dificilmente aquele grupo oferece algum tipo de informação diferente, né? E quando a gente está falando de relações de trabalho, por exemplo, às vezes a gente precisa de soluções novas, né? A gente precisa de ideias diferentes para a gente conseguir lidar com resolver determinados problemas. Bom, então, medidas macro, eu dei alguns exemplos, a gente tem uma infinidade de medidas, né? Não, de jeito nenhum são só essas que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando as mais simples, né? Lembrando que o meu interesse é instigar vocês a considerar a possibilidade de usar a teoria e a ferramenta nos estudos em psicologia, principalmente nos estudos em psicologia social. Meu interesse principal está aqui no nível meso. O nível meso, ele é muito avaliado em termos da quantidade de relações mútuas, da proximidade e alcance, né, dos membros dos subgrupos, da frequência de laços dentro e fora dos grupos, né? E subgrupos com relações muito frequentes, próximas, diretas e fortes formam clusters, formam subgrupos muito coesos. Isso é um prato cheio quando a gente vai associar com relações intergrupais, com teoria da identidade social, tem muitas conexões ricas, né, para a gente fazer na análise do nível meso e nas teorias da psicologia social. Existem medidas muito conhecidas, né, no nível meso, que chamam cliques, N-clans, K-plexes, que eles vão se diferenciar na diminuição de restrições que a gente considera para existir um grupo. Então, eu considero grupo só se tiver todas as relações mútuas, né, a relação direta. Não, eu vou considerar se grupo até duas conexões eu vou considerar ainda como um grupo. Então, você vai definindo a partir do fenômeno que você está estudando qual é o critério que você vai utilizar para considerar grupo. Modularidade foi aquele exemplo que eu dei das redes de palavras, né? É uma medida muito importante porque ele vai dizer quais são os grupos que têm mais relação entre eles do que com o restante de fora da rede. Por que é importante teoricamente, né? Por que eu fico fazendo essa propaganda em relação à psicologia social, a questões de relações intergrupais, né? Porque quando a gente tem subgrupos muito coesos, a gente fala de vários fenômenos, a gente está falando de contágio, de informações, a gente está falando de conduta, de semelhança de comportamentos, de exigência por homogeneização de normas, valores. Então, quanto mais denso o grupo, mais difícil alguém se comportar diferente do que o grupo exige, né? Claro que grupos coesos, eles são importantes para solidariedade, identidade, cooperação, né? E aí vem várias teorias da análise de redes, né? Além daquelas que eu comentei, que falam teorias de fluxo de informação, fenômeno de contágio, homogeneização. Então, uma coisa super importante para a gente da área de psicologia é entender como é que as ideias, né, vão ficando parecidas, como é que o grupo vai impedindo, né, que manifestações diferentes, né, a heterogeneidade, a homogeneidade, então é importantíssimo para a gente. Bom, eu vou comentar sobre um conceito que me é muito caro, né, porque eu usei no doutorado e me aprofundei muito nele, que eu acho também uma ferramenta importante para a gente fazer análises medidas, né, de relações intergrupais. Então, a análise de redes, ela tem Moreno como base histórica, né, e é uma grande evolução dos sociogramas de Moreno, né, ele fazia na mão ali as relações positivas, negativas, e agora a gente tem uma infinidade de medidas e softwares que a gente pode dispor
E um conceito que eu usei muito, que eu acho bem interessante, é o conceito de homofilia, né? Ele é uma das maneiras de explicar por que que a gente, como é que as relações se estabelecem, por que que as relações se formam. Então, por que que eu sou mais próxima de Adriana do que de Léo, por exemplo, digamos, né, que eu fosse mais próxima de Adriana do que de Léo. Ah, porque é mulher, porque tem outras coisas parecidas. Então, a homofilia tenta explicar que a gente se aproxima de pessoas parecidas conosco. E esse parecido, o atributo, isso que eu estou chamando de parecido, pode ser uma diversidade de coisas, né? Pode ser gênero, pode ser crença religiosa, pode ser cor. No caso da minha tese de doutorado, eu considerei como semelhantes, eu considerei cotas, serem cotistas e não cotistas. Então, a vantagem dessa medida é que você pode escolher qual é o atributo que você quer avaliar a endogenia do grupo. E aí, a ideia é que essa endogenia se dá por semelhança. Então, o contato entre pessoas semelhantes ocorre em uma taxa mais elevada do que entre pessoas diferentes. É o que a premissa teórica do conceito de homofilia defende, né? Que a gente se relaciona mais frequentemente com pessoas parecidas conosco, né? A medida, né, que permite que a gente avalie isso é o E-Index, criado por Crackhard e Stern em 88, né? O E-Index é uma medida que avalia a proporção de laços externos e internos. E ele pode ir de -1 a +1. Quanto mais perto de -1, maior a endogeneidade, mais as pessoas estão lidando com semelhantes. E quanto mais perto de +1, maior a diversidade. Então, no momento que a gente precisa tanto estudar diversidade, tolerância, né, nas organizações, nas escolas, então eu acho uma medida, uma ferramenta excelente para a gente. Nessa figura aqui, eu tenho, de novo, né, os cotistas e não cotistas, daqui a pouco eu vou mostrar uma, deixa eu ver se está na sequência, que fala desse estudo, né? Bom, deixa eu mostrar outra primeiro, que... Será que eu não coloquei? Peraí. Ah, é lá no início eu coloquei. Aqui. Então, vejam só. No doutorado, eu busquei avaliar como é que associação tinha entre E-index, que é homofilia, e homofilia, heterofilia. Então, o E-index vai de -1 a +1. Quanto mais negativo, mais endogeneidade do grupo, mais o grupo se relaciona só entre ele. Quanto mais heterofilia, maior contato com pessoas diversas, né? E aí eu observei 10 minutos. Eu observei o que nos dados, né? Eu olhei diferentes áreas de conhecimento, eu avaliei se era o semestre, se eram as áreas de conhecimento, se era a concorrência do curso. E aí eu observei que o que mais se associava com essa tendência à endogeneidade ou heterogeneidade era a concorrência, né? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de uma rede de amizade do primeiro semestre da área de humanas. Essa rede aqui é direito e essa aqui é pedagogia. E a gente observa um índice negativo, né? 0,31 na de direito, e na de pedagogia ela está um pouquinho, né, mais heterogênea, né? Então a gente vê tanto na visualização, quando a gente diz que a análise de redes ela está baseada na visualização e na medição, a gente observa visualmente, a gente vê separados grupos, e na medida a gente enxerga também o que isso quer dizer. Vamos lá. Então, a gente falou das medidas macro, das medidas meso, né? Mostrei o conceito de homofilia. Aqui, rapidamente, isso está num artigo publicado, depois vocês podem ver, mas uma coisa interessante é que a gente olhou, cada ponto desse é um índice de uma turma, né? Lembrando que eu falei que eu consigo saber por aluno o quanto que ele tende a ter relações mais heterogêneas ou menos. Eu consigo saber por turma e eu consigo saber por turma e consigo saber por subgrupo, né? Então aqui eu separei por subgrupo estudantes de ação afirmativa, os cotistas, e estudantes não cotistas, né? Os de entrada regular.
E aí a gente observa aqui, ó, alta concorrência e baixa concorrência, alta concorrência e baixa concorrência. Então, a gente observa, de maneira geral, que os estudantes não cotistas tendem a ser mais endógenos, mas quando a gente fala de concorrência alta, essa endogenia é gritante, né? Ela aparece, então a gente avaliou, né, que em cursos de alta concorrência, os grupos estão segregados, né? E que essa segregação, ela é maior, né, nos estudantes não cotistas. Bom, essa parte, né, eu vou deixo os slides, né, disponíveis para vocês, mas aí tem algumas implicações teóricas, né, em relação às relações intergrupais. E se a gente juntar com a teoria da psicologia social de relações intergrupais, fica mais rico ainda, né? Mas a gente fez uma avaliação do quanto essa falta de integração impactava no desempenho dos alunos. A gente associou também com o desempenho e isso foi bem interessante. Bom, diante da diversidade de teorias, né, que existe na análise de redes, não é só a homofilia que é usada para explicar como é que as relações se formam, né? Tem outras teorias, como disponibilidade. Então, por exemplo, às vezes, quem te ajuda numa tarefa da universidade ou da pós-graduação não é o colega gênio, é o colega que diz, eu estou aqui, você quer estudar junto, né? Eu já fiz isso, já quebrei a cabeça com isso, eu posso te ajudar. Então, geralmente, não necessariamente é o mais inteligente ou o mais que tira nota melhor que vai ser o que vai dar apoio em relação a tarefas de aprendizagem, mas a pessoa que está ali disponível, né? E influência discute um pouco se é aquela pergunta, né? A gente é semelhante porque convive junto ou a gente convive junto porque é semelhante? Então, na homofilia, a explicação é a gente busca quem é parecido com a gente. E na influência diz, olha, a gente se torna parecido com quem a gente convive, né? Então, são explicações sobre como é que se formam os laços, né? E como é que se dissolvem, né, esses laços. Bom, tem um assunto que é excelente também, eu vou só citar que existe, né? Lembrando que eu quero só instigar vocês a recorrerem a essa teoria e esses recursos, né? Então, quando a gente fala, eu vou dar um exemplo, né? Voltando àquela rede de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, a gente pode olhar a mesma rede a partir de diferentes recortes, né? Então, tem uma técnica que chama Block Models. Quem quiser saber mais, depois eu posso dar indicações. Vou deixar meu e-mail também. Mas a técnica de Block Models permite que a gente resuma essa rede e entenda ela em termos de para ajudar a gente nesse diagnóstico. O que está faltando? O que precisa melhorar? Eu já vi que os conselhos tutelares estão bem no miolo ali, eles estão bem centrais. Mas o que está, como é que a gente poderia ver de outras maneiras para contribuir para um diagnóstico, por exemplo, né? Então, aqui a gente resumiu aquela rede a partir de uma técnica chamada Block Models para avaliar a associação em termos do papel que eles exercem na rede de atenção. Então, naquela discussão dos atributos, a gente perguntava se aquela organização era uma organização de articulação e monitoramento, se era organismo definidor de política pública, se era de defesa e responsabilização, se era de assistência técnica e financeira, né? Então, com um rápido olhar nessa composição, né, eu consigo ver, né, que os organismos definidores de política pública, eles funcionam como ponte, né? Então, eles ligam as associações de atendimento e prevenção, defesa e responsabilização ao restante da rede. Eu posso olhar que as comunidades, elas estão num lugar muito pouco estratégico. Então, se eu pudesse analisar, né, o que precisaria melhorar, o que precisaria aumentar as conexões, aumentar a frequência das conexões, seria do atendimento e prevenção com a comunidade, né? Seria por que a articulação e monitoramento, né? O organismo definidor de política pública está filtrando aqui a relação entre defesa e responsabilização e atendimento e prevenção. Será que a articulação e monitoramento não tinha que ter uma ligação direta aqui com atendimento e prevenção? Então, são maneiras de a gente analisar, né, e propor melhorias nas redes de enfrentamento à violência, por exemplo. Aqui é a mesma rede,
só que pela perspectiva não do papel que exercem na rede, mas do setor que eles estão inseridos, né? Isso aqui é muito gritante, né? A gente está falando da rede de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. Esse setor aqui é um dos principais, né, que deveria estar muito integrado aqui. Então, a gente tem o órgão de justiça mediando as relações entre os principais setores, e a gente tem turismo e trabalho aqui completamente desconectados, né? Bom, eu vou, nesses últimos 5 minutos, né, comentar rapidamente sobre medidas. Então, a gente tem medidas também no nível do ator, são as mais comuns no âmbito da psicologia, mas eu acho que a gente deve explorar mais medidas meso e medida macro. A gente tem medidas de grau. Grau, eu sempre comento assim, não precisa ter rede para saber de grau, é quantas vezes a pessoa foi citada. Então, é uma medida que a gente não deve valorizar tanto, ela é importante, mas a gente pensar assim, para que eu apliquei redes, né? Eu apliquei redes não para saber a frequência com que a pessoa é citada, porque isso eu podia fazer sem rede. Mas intermediação é um dos super importante, eu acho que ele é intrinsecamente uma medida que só pode ser avaliada a partir de redes, né? Então, eu vou mostrar a figura para fechar e aí eu faço esse resumo, né? Então, por exemplo, esse set aqui, ele tem uma intermediação muito grande. Por quê? Porque ele conecta 2 subgrupos. Se ele sai, fica completamente desconectado. Aqui a gente tem um clique, aqui no 4 a gente tem alguém muito citado, de muito prestígio, aqui ele tem tanto grau, quantas vezes ele foi citado, como intermediação, porque ele é caminho para chegar em outros atores da rede. Então, a ideia da intermediação, quando eu digo que ela é intrinsecamente de rede, porque ela só pode ser calculada a partir dos caminhos. Então, esse 4 aqui é importantíssimo, ele tanto é caminho para chegar em outros, como ele é muito citado. E o 1 aqui, ele está bem na periferia, ele depende do 2 e depende do 4. Apesar de estar na periferia, ele está bem, a chance dele aumentar as conexões com o restante é elevada, porque ele está conectado a um ator central. Além dessas centralidades, tem muitas outras, né? De novo, são as mais comuns. Então, gente, queria agradecer. Aí tem alguns exemplos de estudos nossos, aqui as referências que a gente utilizou, e eu espero ter deixado um pouco de interesse, né, em usar e pensar nessa ferramenta como ferramenta de análise em psicologia.